Eu gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração nessa manhã, uma palavra cristocêntrica que vai falar sobre o que Jesus Cristo tem feito ao decorrer da eternidade para a sua vida. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Marcos, no seu capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 15, no seu versículo de número 21. Serei simples, rápido e sucinto com o teor dessa palavra, mas receba que é do Senhor para a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, o seu versículo de número 21. E constrangiram um certo Simeão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, o que levava a cruz. E constrangiram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Aleluia. Em qualquer parte do mundo, você vai aprender que sempre houve um antes de Cristo e um depois de Cristo. Em qualquer literatura, em qualquer história, em qualquer poesia, você vai encontrar um antes e um depois de Cristo. Sempre há um antes e sempre haverá um depois de Cristo. Em qualquer lugar que você for, em qualquer biblioteca que você for ler, vai ser datado sobre a história, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Até os dias contados que nós vivemos, houve um antes e um depois de Cristo. O calendário gregoriano, a qual nós fazemos parte, datado de 12 meses, ele foi modificado e transformado após o nascimento de Cristo. Porque antes as datas eram contadas de trás para frente. E quando Cristo, ele nasce, ele vem ao mundo, começa a se contar um novo calendário. Aí nós nos dispomos do antes de Cristo, que é o AC, e o DC depois de Cristo. Todo o calendário, seja ele gregoriano, seja ele judeu, seja ele aramaico, seja ele de qualquer país, ele vai descrever essa descrição. A partir do nascimento de Cristo, nos conta um novo tempo, uma nova data, um novo início de ciclo para a humanidade, irmãos. Para nós cristãos e para todos aqueles que ouvem a Cristo, sempre também há um antes de Cristo e um depois de Cristo. Eu não conheço ninguém que não tenha passado por essa fase. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. A Bíblia vai nos descrever e ela vai nos dar sobre as nossas vidas um livro que se encontra assim em Romanos capítulo 3, no seu versículo de número 23, que vai nos descrever o nosso antes de Cristo. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
Mas o mesmo livro vai nos descrever um depois de Cristo. Romanos, o seu capítulo de número 3 e o seu versículo de número 24. Ele vai nos descrever: porque somos justificados gratuitamente pela sua graça e pela sua redenção que há em Cristo Jesus. Então, antes de Cristo, estávamos a passos largos, porque estávamos vivendo no pecado. E eu quero ser bem calmo e tranquilo para que você venha entender e mastigar essa mensagem calmamente com o teu espírito e receber na tua alma. Porque não existe nenhum cristão que possa bater no peito e devotar a si mesmo a sua nova história. Não existe nenhum cristão que possa levantar a sua voz e erguer e dizer: eu sou e fiz algo em minha vida para que ela possa ser e ter sido transformada. Não. Porque em sua vida houve uma divisão, porque houve um antes de Cristo. Aleluia. E um depois de Cristo. Porque andávamos em trevas e escuridão e não sabíamos aonde pisaríamos e aonde chegaríamos, mas o Senhor Jesus trouxe a luz, e essa luz veio ao mundo e se transformou em carne e nos mostrou o caminho verdadeiro para ser seguido. Então existe um antes de Cristo sobre a sua vida e existe um depois de Cristo sobre a sua vida. Existe um homem e uma mulher que vivia a sua vontade, o seu querer, os seus propósitos antes de Cristo. Mas nessa manhã eu estou pregando para pessoas que não vivem mais o seu querer, não vivem mais o seu propósito, porque estão depois de Cristo. Porque receberam Cristo em sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que quem recebe Cristo, ele entra e faz morada. E tudo aquilo que havia de estar bagunçado, ele coloca no seu lugar. Ele começa a endireitar e colocar no seu lugar. Eu quero pregar algo nessa manhã para que você possa entender que Jesus Cristo, quando veio a este mundo, o seu propósito foi tão grande, mas tão grande, que mudou a história. Mudou a história do seu início e continua mudando a sua história até chegar no fim. Porque a Bíblia vai nos dizer que o Adão, ele veio tentar fazer as coisas certas. Mas sobre o seu decaimento, o pecado entrou ao homem. Aleluia. O pecado conseguiu entrar no meio da humanidade. Mas aí Jesus Cristo veio, aleluia, e te apartou deste pecado. O livro ao qual nós lemos, o livro de Marcos, no seu capítulo de número 15, o seu versículo de número 23. O contexto dele está paralelo ao dizer que nenhum versículo vai contar a história deste homem. Nenhum versículo vai contar e nenhum texto histórico vai contar a história deste homem. Mas ao você entender a Bíblia e ao teor dela, você vai ajuntando os seus parâmetros e vai compreendendo a forma e o porquê. O nome dele está escrito no decorrer da caminhada de Jesus Cristo ao carregar a sua cruz. A Bíblia vai nos denotar, e ela não nos deixa de nos denotar, que houve vários tempos e eras sobre a história do cristianismo, sobre a história, aleluia, do povo que serviu a Cristo sobre a face da terra. A Bíblia vai nos dizer que vieram várias fases. Veio a fase dos patriarcas, Abraão e Moisés,
e não deram conta de fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Veio a fase, aleluia, dos juízes, Débora, Gideão, Sansão, e eles também não deram conta, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Veio a época dos monarcas, a monarquias, os reis, Saul, Davi, Salomão, e eles também não deram conta de fazer a vontade de Deus. Veio os pós-exílios, Esdras, veio, aleluia, Neemias, e eles também não deram conta, irmãos, de conduzir o povo a fazer a vontade de Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer, João, no seu capítulo de número 1, que o Verbo estava no céu. E ele largou tudo. Ele deixou tudo. Ele estava sentado no lugares celestiais. E assentado nos lugares celestiais, ele larga tudo, ele deixa tudo, ele entrega tudo. E a Bíblia vai nos dizer que ele vem à terra. E ele vem como carne, assim como eu e você. E ele vem, ele deixa todo o seu resplendor. Ele se diminui tanto a caber dentro de uma barriga de uma mulher. E a Bíblia vai nos dizer que ele habitou entre nós. E o Verbo habitando entre nós, ele passou tudo aquilo que nós passamos. Ele viveu tudo aquilo que nós vivemos, ele andou e ele sobreviveu todas as provações que nós passamos. A Bíblia vai nos dizer, e é narrado-se sobre um certo homem chamado Simão Cirineu. A história deste homem, ela vem bem antes do que o livro de Marcos vai denotar o seu nome. A história desse homem vem na época dos matriarcas, da época dos monarcas. Como Salomão foi rei, a Bíblia vai nos dizer que quando Salomão é rei, ele é visitado pela rainha de Sabá, e a rainha de Sabá senta para aprender sobre a história do povo judeu, sobre a vida do povo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Salomão se deita com ela, tem filhos com ela, e estes filhos voltam para Siné, a cidade de Sabá, que Simeão Cirineu veio de lá. A Bíblia vai nos dizer que este homem veio caminhando mais de 1000 milhas para encontrar com o sacerdote, porque na época que Simão Cirineu estava se dirigindo a Jerusalém, era a época da Páscoa. E na época da Páscoa, todos os judeus se reuniam em Jerusalém para fazer parte do Cordeiro Pascual. Todo judeu, irmão, vindo de qualquer país, de qualquer cidade, sabia que naquela época ele tinha que se dirigir a Jerusalém para participar, aleluia, do sacrifício do Cordeiro Pascual, para que o sangue do Cordeiro tocasse em suas vestes. A Bíblia vai nos dizer que Simão Cirineu, um judeu, através de Salomão, vai e se dirige a Jerusalém para participar do sacrifício que o sacerdote fazia, com um cordeiro branco, de linhos brancos, sem nenhuma mancha. Deuteronômio vai nos dizer que o sacerdote, ele nessa época, ele preparava o cordeiro, imolava o cordeiro, cortava a sua garganta, e com seu sangue cortado do cordeiro, ele pegava aquele sangue por cima do altar,
E ali era feito o sacrifício daquele cordeiro para aspergir os pecados de todos. Isso era feito uma vez por ano. Cireneu se dirige para Jerusalém para acontecer isso com ele e com sua família. A Bíblia vai nos dizer que quando ele chega em Jerusalém, na porta chamada direita, a porta dos fundos de Jerusalém, Cireneu se depara com algo extraordinário acontecendo naquela época. A cidade muito cheia, todos ali visitando Jerusalém para pegar um pouquinho do sangue do cordeiro que o sacerdote iria matar para fazer o sacrifício. Cireneu entra na cidade, quando ele entra na cidade, ele se depara com uma coisa que está acontecendo. O que está acontecendo na cidade? Jerusalém está vivendo um dia de muita tristeza, porque havia um homem sem pecado nenhum, sem mácula nenhum. Havia um homem sem erro nenhum, trazendo uma cruz em meio aos caminhos de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Cireneu, aleluia, ver Jesus. E eu estou contextualizando para que você entenda essa palavra. Que Cireneu se depara com Jesus vindo arrastando a sua cruz. Aleluia. Jesus Cristo vem pelo caminho da direita, subindo para o Gólgota. E não é o caminho de Cireneu, porque Cireneu tinha que ir para o outro lado, para a Fortaleza Antônia, para ver o sacrifício do Cordeiro. Mas Cireneu, antes de chegar no sacrifício do sacerdote, aleluia, ele se depara com o verdadeiro Cordeiro vindo, aleluia, em direção a ele, oh glória. Os pensamentos de Cireneu eu vim para o sacrifício do Cordeiro, do sacerdote. Eu vim para buscar em minhas vestes uma gota de sangue que o sacerdote vai aspergir lá dentro do templo para que eu possa ser curado dos meus pecados. Aleluia, mas na agenda de Jesus, o caminho de Cireneu não era esse. O caminho de Cireneu era encontrar o verdadeiro Cordeiro vindo, aleluia, trazendo sobre si as minhas dores, os meus pecados, aleluia, o castigo, aleluia, que era sobre mim, estava sobre ele, aleluia. Lá vem Jesus trazendo a cruz sobre suas costas. Alabacaias. Lá vem Jesus trazendo a cruz de Cireneu, indo em outro pensamento e em outro caminho. Aleluia. Porque os pensamentos dos homens, aleluia, não são os pensamentos de Deus. Nem os caminhos, aleluia, nem os planos, nem os projetos, nem até mesmo as vontades dos homens. Aleluia, vem Jesus trazendo a minha cruz. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Cireneu, a história vai nos dizer que para entrar dentro do tabernáculo, para ver o sacrifício do Cordeiro, todos deviam estar vestidos de vestes brancas, todos deviam estar vestidos de roupas brancas. Ninguém poderia entrar dentro do tabernáculo com qualquer tipo de mancha, com qualquer tipo de defeito em sua roupa. Cireneu está vestido com a sua melhor roupa branca para entrar dentro do tabernáculo. Estavam milhares e milhares de pessoas dentro do tabernáculo para receber do Cordeiro um pouco do sangue.
todos os judeus se amontoavam e vinham de todas as cidades e circunvianças para receber do cordeiro a aspersão do sacerdote um pouco de sangue, para que se tocassem suas vestes o sangue, ele ser sarado e os seus pecados purificados. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vem trazendo a sua cruz. E naquela noite, antes de trazer a sua cruz, o meu Senhor foi açoitado. O meu Senhor foi chicoteado. O meu Senhor foi, aleluia, açoitado de uma certa forma que o sangue do meu Senhor se esvairia sobre o seu corpo. E vem Jesus trazendo a minha cruz, e vem Cirineu a caminho do sacerdote para participar de outro sacrifício. A Bíblia vai dizer que o soldado romano, ao trazer Jesus Cristo, aleluia, pende um pouco com a sua cruz, porque naquela cruz não havia só madeira, naquela cruz havia o meu pecado, naquela cruz havia a minha vida, naquela cruz havia a minha salvação, naquela cruz havia uma porta aberta, naquela cruz havia um céu lindo, naquela cruz havia uma libertação. Aquela cruz era tão pesada que trazia sobre os seus ombros, que havia uma libertação sobre a humanidade. Aquela cruz pesava muito, e vinha Jesus trazendo sobre ele o meu pecado e a minha cruz, e encontra-se com Cirineu, e a cruz se pende. A Bíblia vai dizer que o soldado romano, aleluia, indaga a Cirineu e pede para Cirineu ajudar a Jesus a carregar aquela cruz. Mas o propósito de Cirineu não era aquele. Ele veio de longe para ir para o tabernáculo e ver o sacerdote matando o cordeiro, e com o sangue do cordeiro, o animal, aspergir sobre as suas vestes brancas, e ele voltar para a sua casa sarado. Mas no meio do caminho ele encontrou um homem que não era um cordeiro de lã branca, aleluia, não era um cordeiro, mas era o verdadeiro Cristo, não o meu, mas o Cordeiro de Deus descido do céu. A Bíblia vai nos dizer que o soldado pede para Cirineu: ajude este homem. Mas Cirineu, com suas vestes brancas, sem eu em meus pensamentos, olha e diz: eu não posso sujar as minhas vestes, porque se eu sujar as minhas vestes, eu não entro dentro do tabernáculo. Eu não entro dentro do tabernáculo para ver o sacerdote. Aí eu tenho certeza que o soldado olhou para ele e disse: você vai ter que ajudar este homem. A história vai dizer que o soldado romano não falava duas vezes, ele falava uma vez, e a segunda vez ele desembainhava a sua espada. Cirineu, conhecendo o poder de Roma, ele olha, não tem o que ele fazer. Ele tem que ajudar aquele homem que está trazendo a cruz. Imagine a cena: Cirineu de vestes brancas, preparado para um cordeiro pascual, preparado para um tabernáculo. Imagine a cena: Cirineu vindo de longe, preparado para uma liturgia de um sacerdote. Imagine a cena: Cirineu vindo de longe com a roupa branca, sua melhor roupa, preparado para um sangue de um cordeiro emolado ser aspergido e pegar em sua roupa. Imagine a cena: Cirineu vai ter que se desprender de tudo isso, porque o homem que ele vai ajudar está coberto de sangue. O homem que ele vai ajudar está trazendo sobre si uma coroa de espinho, tão forte e apertada que está pressionando a sua cabeça.
Sirineu vai ter que se desprender de toda a liturgia da terra. Oh glória, Sirineu vai ter que se desprender de toda a liturgia de um sacerdote para ajudar o homem que está pingando sangue, está sendo cuspido, está sendo xingado. Sirineu vai ter que se desprender de toda a liturgia de um sacerdote para ajudar um homem que está sendo castigado, aleluia, para ajudar um homem que o seu sangue, aleluia, está sendo pingado na terra, aleluia, porque Jesus está trazendo uma cruz pesada e o seu sangue está pisando no chão, porque o salmista vai dizer que sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Imagine Sirineu limpo, bonito, com suas vestes brancas, dizendo: não, eu não posso ajudar este homem, eu vim em outra liturgia, não vim ajudar este homem. É a mesma coisa conosco. Aleluia. Entramos no tabernáculo olhando para as nossas vestes brancas. Entramos dentro da igreja e olhamos e dizemos: que bondoso és. Ah, Jesus limpou as minhas vestes, eu tenho a possibilidade de entrar dentro do tabernáculo, mas deixa eu te dizer algo nessa manhã. Entrar dentro do tabernáculo é se desprender da liturgia das coisas dos homens. Entrar dentro da presença do Senhor é se apresentar a Ele. É se apresentar ao verdadeiro Cordeiro dos céus e dizer: Senhor, eu não sei como estão as minhas vestes. Senhor, eu não sei como está. Aleluia, Jesus, eu não sei como estou perante a Ti, mas o Senhor me conhece. Aleluia, eu não te conheço de te olhar agora. Eu posso te ver, você bonito, penteado, aleluia, de roupa e de veste e perfume cheiroso, mas o Senhor, o verdadeiro Deus, nessa manhã, quando você passou por aquela porta, Ele não olhou para o seu perfume, Ele não olhou para a tua roupa, Ele não olhou para o teu sapato, Ele não olhou para o teu cabelo, Ele olhou para as tuas vestes e disse: venha, porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Sirineu, impulsionado pelo o guarda de Roma, ele tem que ajudar Jesus. De vestes brancas, ele vai de encontro a Jesus Cristo, que está com a minha cruz. E Jesus Cristo o abraça. Imagine a cena: Sirineu levantando Jesus e a cruz. Aquela roupa branca, aquele linho branco que iria ser aspergido pelo sacerdote, com o sangue do Cordeiro Pascual, agora já não mais branca, agora já não linho branco, agora já aspergida pelo verdadeiro Cordeiro. Sirineu levanta a cruz e levanta Jesus. E quando ele levanta a cruz e levanta Jesus, o sangue do Cordeiro, aleluia, o sangue do verdadeiro Cordeiro encosta naquela veste branca, aleluia, e começa a pregar nas vestes de Sirineu. O sangue prega na roupa embaixo, o sangue começa a pregar aqui, o sangue prega nas costas, o sangue prega no corpo. Sirineu abraça Jesus com a cruz e levanta Jesus. O sangue do Cordeiro começa a pegar na roupa de Sirineu. Sirineu não entendia, mas
aquele verdadeiro sangue que estava curando, que estava o libertando. Cirineu ainda não sabia, mas aquele verdadeiro que era o sangue que aspergido sobre a sua roupa, que estava libertando ele, aquele era o verdadeiro sangue que estava entrando em suas vestes, que estava limpando a vida de Cirineu. Aleluia! Oh glória! Cirineu está ajudando Jesus e o sangue de Jesus está limpando Cirineu. Cirineu está levantando Jesus e Jesus Cristo está levantando Cirineu. Aleluia. Venha após mim, pegue sua cruz e siga-me. Aleluia. Aleluia. Pegue a sua cruz e siga-me. Aleluia. Pegue a sua cruz essa manhã, mesmo que você esteja sem força, mesmo que você esteja sem ânimo, pega a sua cruz, que da mesma maneira que você levanta a tua cruz, Jesus Cristo te levanta. Da mesma maneira que você levanta a cruz, Jesus Cristo te salva, Ele te liberta. Não existe outro caminho a ser seguido, se não for o caminho da cruz. Porque é ela que te liberta, é ela que te transforma, é ela que te sara, é ela que te levanta, é a cruz, aleluia, que te trouxe nessa manhã aqui, porque se não fosse através dela, nós não estaríamos aqui. Não existe depois de Cristo, se não fosse Ele em nossas vidas, você não estaria aqui, você não viveria, você não estava aqui adorando. Se não fosse o depois de Cristo, não estaríamos aqui, não viveríamos aqui, estaríamos mortos. Mas existiu, aleluia, um homem que levantou a minha cruz, que levou sobre si as minhas dores. Sabe o que é levar sobre si as minhas dores? É tomar o cálice amargo que era para eu tomar. Meu Jesus. É levar as chicotadas que era para as suas costas ter tomado. É ser xingado, aleluia, pelos xingos que era para eu ter sido. É carregar uma cruz que era para eu ter carregado. Eu quero que nessa manhã você entenda que o Senhor Jesus, através da cruz, fez aquilo que era para você ter feito. Fez aquilo que era para você ter vivido. Embora a compreensão seja pequena, vasta, mas eu quero que você compreenda que você só vive porque Ele morreu numa cruz. Não. Eu quero que você compreenda que não é o viver dessa terra que você vive porque Ele morreu numa cruz. Não é. Não é o viver nessa terra que você vive porque Ele morreu numa cruz. Não. Aqui tudo passa. Aqui tudo vai. O meu amanhã não me pertence. Hoje eu posso ter e amanhã não posso não ter. Hoje eu posso estar exalando saúde e amanhã eu posso estar em cima de uma cama. Morrer de Cristo não foi esse viver aqui da terra. Isso daqui, irmãos, é muito passageiro. É muito raso, é muito pequeno. O morrer de Cristo
foi que ele morreu, foi para abrir uma porta. Uma porta que havia se fechado. E ninguém passava por ela. Uma porta que os anjos a vigiavam de noite e de dia pela eternidade afora. Uma porta que ninguém passava por ela. Uma porta que ninguém entrava. Uma porta que ninguém alcançava. O morrer de Cristo foi para preparar um lugar onde ninguém conseguiu preparar. O morrer de Cristo foi para a minha vida, mas não nessa. Para a minha vida da eternidade. Para a minha vida da eternidade com Ele. Porque sem Jesus não há eternidade. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há sorriso. Sem Jesus não há paz. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há amor. Sem Jesus não há convívio. Sem Jesus não tem como andar. Sem Jesus não tem como viver. Sem a cruz que Ele levou sobre si, não tem como sobreviver à eternidade. Porque quando Ele morreu naquele Calvário, Ele selou sobre mim uma vida de eternidade. O inimigo dizia, Ele é meu. Jesus morreu na cruz e diz, não, eu tomo Ele de volta. Me dê Ele para mim, Ele é meu. O inimigo dizia, não, eu vou destruir. O inimigo dizia, não, eu vou matar, eu vou acabar, eu vou levar comigo. Jesus olha do Calvário e diz, não é seu, porque está consumado. Tudo sobre mim foi levado. Agora não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ele levou sobre si tudo. Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. E com as suas vestes sujas de sangue, ele não consegue entrar mais no tabernáculo. Porque dentro do tabernáculo só se entrava com as vestes limpas. Jesus, com seu sangue do verdadeiro cordeiro, impregna na roupa de Cirineu, e a Bíblia diz que Jesus vai até a próxima esquina, retoma suas forças e continua a subir ao Calvário. Aleluia, eu quero conjecturar com os seus pensamentos e junto com os meus. Imagine Cirineu olhando para a sua roupa e dizendo, agora não posso entrar mais no tabernáculo, porque dentro do tabernáculo só entra com roupas limpas e vestes limpas. As minhas vestes estão com sangue. Mas Cirineu não entendia que aquele sangue era o verdadeiro sangue do Cordeiro de Deus. A história vai nos dizer que Cirineu volta para a sua terra, e voltando para a sua terra, ele tem que chegar lá com a sua roupa suja de sangue, para mostrar para a sua família que ele recebeu do patriarca, do sacerdote, o cordeiro, o sangue do cordeiro imolado sobre sua roupa. Cirineu chega em sua cidade, aleluia, é recebido com festa, e a roupa está guardada, e ele senta com sua família em uma mesa, e a conversa de Cirineu em sua mesa é, eu estava indo de caminho a Jerusalém, e quando entrei dentro da cidade, me deparei com um homem com uma cruz, e sobre a sua cruz estava sobre ele, aleluia, o seu sangue, e o seu sangue estava sobre o seu corpo, e sobre ele uma coroa de espinho. Aleluia, Cirineu começa a contar essa história para a sua família.
A história vai nos dizer que Rufo, filho mais velho de Cirineu, judeu, nascido da descendência de Salomão, estudado a Torá e conhecimento sobre sua palavra, começa a conversar com o seu pai. E a conversa que ele começa a conversar com o seu pai, ele começa a dizer: pai, me conte melhor o que aconteceu neste caminho. Ele começa a contar para Rufo e diz: Rufo, eu entrei dentro da cidade, aleluia, e vinha um homem com uma cruz coberto de sangue. Rufo, aleluia, vai na palavra e começa a desvilhar a palavra e a leitura, a qual ele estudava sobre, aleluia, o Moisés, sobre Ageu, e Ageu descreve, aleluia, em sua palavra: este homem é como pai dizia para Rufo. Rufo era um homem que estava coberto de sangue, e sobre sua cabeça havia uma coroa de espinho, aleluia. E vai chegando o Rufo e vai dizendo: pai, conte-me o teor do que o Senhor viveu. Ele diz: o homem estava com uma cruz e carregava a caminho do Gólgota. Rufo vai no profeta Ageu e o profeta Ageu vai descrever: era como, pai, uma cruz, caminho do Gólgota. Rufo pega a Torá e começa a ler. E lá no profeta Ageu ele começa a ver: sim, pai, aqui está escrito que sobre ele haveria uma cruz, que sobre ele haveria uma coroa de espinho. Conte-me mais, pai, o que o Senhor viveu em Jerusalém. Filho, cuspiam sobre ele, falavam mal sobre ele, o açoitavam pelo meio de caminho, aleluia. Rufo vai lá em Salmos 22 e vai descrever do Salmo 22 que ele estava coberto de sangue, ele estava sido chicoteado e sobre ele havia mazelas em seu corpo. Rufo vai olhar para o seu pai e vai dizer: pai, verdadeiramente você encontrou o verdadeiro Cordeiro de Deus, porque sob a palavra está escrito que ele vai levar sobre si as nossas dores. Cirineu entendeu naquele momento que não era no tabernáculo, não era o sacerdote, não era o Cordeiro Pascual, mas sim o próprio Cristo, que ele o abraçou e curou as suas vestes. Nessa manhã, a palavra revelada para o teu coração, aleluia, não é o tabernáculo, não é o sacerdote, não é a liturgia, mas é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, aleluia, que se fez morto e reviveu ao terceiro dia, para que nessa manhã as suas vestes estivessem sujas de sangue, mas não sangue de morte, é sangue de vida para a eternidade. As suas vestes foi lavada com sangue, mas não o sangue do Cordeiro do sacerdote, mas o sangue do Cordeiro chamado Jesus de Nazaré. Se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé nessa manhã. Entenda que sobre a sua vida há uma marca, sobre a sua vida há uma marca, sobre suas vestes há uma marca. E qual marca é essa? A marca do sangue do Cordeiro. A marca do sangue do Cordeiro. O inimigo não pode mais te tocar. O inimigo não pode mais te roubar. Foi pago, irmã Janete, foi pago, aleluia. Foi pago, não foi com dinheiro de Roma, não foi com dólar, não foi com ienes, não foi com ouro, mas foi pago, aleluia. Foi com o sangue do Cordeiro. A Bíblia vai nos dizer que as portas dos céus estavam se fechadas. Aleluia, e o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Cristo, vai em rumo ao céu, e os anjos estão com suas asas fechando a porta do paraíso. Ninguém entra, ninguém passa, porque está cerrada a entrada no céu. Aí o Cordeiro dos céus, o Cordeiro de Deus,
aponta sobre a porta, e Deus lá do trono grita para os anjos: abri as portas dos céus para a entrada do Rei da Glória. Aleluia! E os anjos perguntam para Deus: quem é este Rei da Glória? E Deus responde: é o meu filho que morreu na cruz, aleluia, ressuscitou, e agora as portas dos céus estão abertas novamente, o véu se rasgou, você pode adentrar, você pode conviver com Ele, porque através da cruz, através do sangue, através de Jesus, Ele reconciliou novamente a minha vida e a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Aleluia. Oh, glórias. Eu quero que você nunca mais apague isso da sua memória. Que o sangue de Jesus, em vez de te sujar, Ele te limpou. O sangue de Jesus te limpou, aleluia. E Ele está te limpando hoje, do dedão do teu pé até o último fio do teu cabelo. O sangue de Jesus está te transformando, o sangue de Jesus está te moldando, o sangue de Jesus está te libertando, o sangue de Jesus está te transformando. Receba essa palavra do Espírito Santo. O sangue de Jesus está te libertando, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus está, aleluia, endireitando os seus caminhos. O sangue de Jesus está endireitando as suas veredas, o sangue de Jesus está transformando a sua história. O sangue de Jesus nessa manhã está vertendo sobre as suas vestes. O sangue de Jesus, é pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou nele porque eu sinto Ele. Eu estou nele porque não vivo sem Ele. Eu estou nele porque não tem como andar sem Ele. Eu estou nele porque minha vida não faz sentido sem Ele. Eu estou nele porque os meus propósitos não são propósitos sem eles. Em o nome de Jesus, nessa manhã eu profetizo sobre a sua vida, que o sangue de Jesus, através da cruz, te libertou. Ser liberta, ser liberto. Essa palavra é direcionada: ser liberto. Se sinta livre, se sinta livre, aleluia. Se sinta livre nessa manhã, se sinta livre. Jesus te libertou, Jesus te libertou, se sinta livre. Quando você entrar na casa dele, se sinta livre. Quando você chegar na sua casa, se sinta livre. Quando alguém vier te apontar, se sinta livre, porque o sangue de Jesus te libertou. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.